Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. O tempo todo nós estamos sendo testado, avaliado, provado ou reprovado. Porque a seleção para herdar a tão grande salvação é feito o tempo todo. E é a partir das autoridades que essa avaliação é feita todos os dias, todos os momentos. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 13, ele assegura: toda alma esteja sujeita às autoridades. E dentre elas está o pastor, que é o que o Senhor Jesus se dirige como anjo. O Senhor Jesus se dirigiu aos pastores como anjo. Nas cartas de Apocalipse, no capítulo 2, quando ele enviou a carta, ou as cartas aos anjos da igreja, que são os pastores. Por que Paulo não enviou? Por que Jesus não enviou as cartas para os membros? Exatamente para se fortalecer essa hierarquia, para a partir desta hierarquia se desse a oportunidade desta seleção ser feita, porque muitos chamados e poucos escolhidos. É por isso que a própria natureza nos ensina, inclusive o corpo humano. Todos os nossos órgãos, do maior ao menor, recebem o comando da cabeça, do cérebro. O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja, e no tocante ao corpo físico da igreja, que somos nós, para a questão de ordem, o Senhor Jesus colocou o pastor como cabeça. Isso não é segredo na Bíblia. Para partir dessas autoridades, pudesse ser avaliado o comportamento de cada um. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele indivíduo que é desobediente às autoridades, seja ao pai, seja ao pastor, ou qualquer uma outra autoridade, é a mesma que será desobediente ao Pai Celestial, caso ele alcançasse a salvação e recebesse um corpo glorificado. Precisamos entender que a razão que nós estamos hoje em um corpo físico, porque os nossos corpos físicos é ao equivalente a uma cadeia. Os anjos de Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus, nesse exato momento, eles não sofrem nenhum tipo de fraqueza, eles não sofrem nenhum tipo de limitação. Assim éramos nós antes de nós se encontrarmos nesse corpo físico. E por que nós estamos nesse corpo físico? Nós estamos nesse corpo físico como uma espécie de cadeia, e ao mesmo tempo porque a nós foi dado uma oportunidade, pela grande misericórdia do nosso papai, para que nós pudéssemos provar que nós de fato fomos enganados por Satanás, porque Satanás, ele era um anjo de luz, como Jesus, como nós também éramos. E você encontra esse relato da briga de Satanás contra os anjos de Deus em Apocalipse 12. E foi ali em Apocalipse 12 que, após a briga de Satanás, liderando os anjos caídos, contra os anjos de Deus liderados por Miguel, que Satanás foi lançado para a terra. E ele arrastou a terça parte dos anjos. Esses anjos são aqueles que não permaneceram na sua posição de origem.
Se você for olhar a Bíblia afirma, assim como Jesus, nós já existíamos antes da fundação do mundo. Em Hebreus capítulo 2, o verso 11, chega a dizer o seguinte: quem santificou o que foi o Senhor Jesus? E aqueles que foram santificados, que somos nós, veio de um só. Veio da mesma fonte, do mesmo Pai. E ele, o Senhor Jesus, se fez carne e sangue exatamente para nos libertarmos, para nos resgatarmos de debaixo da opressão do diabo, porque, segundo em Hebreus está muito claro que nós estávamos apavorados com medo da morte, isso porque Satanás exercia autoridade sobre nós. E o Senhor Jesus se fez carne e sangue para nos resgatar de debaixo da opressão de Satanás, para levar todos os filhos à glória que somos nós. Então perceba, o Senhor Jesus não pôde nos salvar em um seu estágio, no seu estado original, porque não foi dado a anjo no seu estado original essa responsabilidade da pregação. No tocante ao Senhor Jesus, ninguém questiona que Jesus veio de Deus, mas Hebreus 2:11 afirma que nós somos irmãos, Jesus é o nosso irmão mais velho, porque de onde um veio, o outro veio também. E o Senhor Jesus, na oração de João 17, ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, a partir do verso 4 em diante, onde está escrito que o Senhor Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Eu estou falando isto para você entender o seguinte: todas essas tragédias, essas injustiças que já ocorreu na humanidade, nesses 6.000 anos de história da humanidade, tudo por causa da rebelião de Satanás. Então isto significa dizer o seguinte, que uma pessoa que enquanto estamos nesse corpo biológico, frágil, fraco, que é fácil de ser retido, porque que é fácil de ser retido, fácil de ser paralisado. Se essa seleção para a eternidade afrouxasse, digamos assim, todo o investimento que o Senhor Jesus fez, que Deus fez, seria simplesmente anulado, porque haveria outras e outras e outras rebeliões. Só para você entender essa questão da seleção, que Jesus contou muitas parábolas a respeito dessas escolhas, não é Deus que escolhe por cara, é mediante ao nosso comportamento. Só para você ter uma ideia, depois, quando o Senhor Jesus vencer Satanás, que implantar o seu reino neste mundo a princípio por 1000 anos, depois de 1000 anos, Satanás será solto novamente. Por que você acha que Satanás será solto novamente? Exatamente para ter possibilidade de ser medido a vulnerabilidade daqueles que cresceram sem ser tentado por Satanás, que nasceram ali nos 1000 anos, para que possa ser identificado a tempo essas pessoas que serem tentadas e cederem à tentação, para que porventura não recebam um corpo glorificado, e assim com o corpo glorificado se torna poderoso e faria o mesmo que Satanás fez. Então você precisa entender que cada autoridade das mais diferentes áreas do relacionamento tem como propósito essa seleção. Porque aquele que é desobediente, é rebelde a qualquer autoridade, naturalmente também será rebelde ao Senhor Deus.